Então, o Jaime Ross faleceu na madrugada de domingo para segunda-feira, né? Eu fiquei sabendo do falecimento dele pelo Juan Carlos Moreno Bride, também outro economista mexicano, né? O professor Jaime Ross, ele teve um papel importante no sentido, primeiro, de fazer uma sistematização do pensamento estruturalista latino-americano. Ele escreveu 2 livros livros-textos muito importantes. Um foi no ano 2000, chama Development Theory and Economic Growth, e o segundo, já em 2013, Rethinking Economic Development, Growth and Institutions. Né? Nesses 2 livros, o professor Ross ele faz, primeiro, uma comparação analítica entre a teoria estruturalista do desenvolvimento e a teoria neoclássica, né? Que é o que embasa aí a coisa mais liberal. Né? Então, assim, do ponto de vista de sistematização do pensamento e de comparação com a alternativa neoclássica, são 2 livros extraordinários. Eu, inclusive, usei esse livro dele de 2013 na minha disciplina da pós-graduação aqui da UNB de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, ele faz, primeiro, essa comparação, ele mostra quais são as diferenças, ele mostra que a teoria estruturalista latino-americana ela tem uma vantagem teórica com respeito à teoria neoclássica, no sentido de que ela consegue dar uma resposta satisfatória para a velha questão que atormenta os economistas desde o Adam Smith, é por que existem países tão ricos e países tão pobres, ou seja, o que explica, né, esse desenvolvimento desigual, que é uma marca do capitalismo desde o seu nascimento no século XVIII. Quer dizer, o processo de desenvolvimento econômico ele não é um processo não é um processo homogêneo. Quer dizer, você tem países que deram um salto na frente, permaneceram na frente, mesmo que no caso do Reino Unido não tenha continuado mais como a primeira potência do mundo, mas, enfim, o fato é que um grupo seleto de países conseguiu encontrar a rota para o desenvolvimento econômico e alcançou, né, o estágio de economias envolvidas, enquanto que uma esmagadora maioria de países permaneceram como países pobres. Então, quer dizer, o que o professor Ross chama atenção nesses 2 livros dele, né, é que essa é uma pergunta crucial, né, e que a teoria estruturalista, ou a teoria do velho desenvolvimentismo, né, do Myrdal, do Prebisch, etc., são capazes de dar respostas teórica e empiricamente satisfatórias para essa pergunta, enquanto que a teoria neoclássica, mesmo na sua nova versão, na nova teoria do crescimento endógeno, ela não é capaz de responder adequadamente a essa pergunta. Então, acho essa a primeira grande contribuição dele. E a segunda é de conseguir juntar, né, num arcabouço analítico, contribuições tão distintas como a do Lewis, a do Myrdal, né, a enfim, falhou a memória aquele outro... enfim, daqui a um pouco já me lembro dele. Mas ele conseguiu juntar num modelo analítico essas... Hirschman, agora lembrei. O Hirschman, Myrdal e Lewis, né, ele conseguiu juntar, né, num arcabouço analítico as contribuições tão díspares, né, desses autores, e mostrou, em primeiro lugar, que são contribuições que fazem sentido lógico. Quer dizer, essa é a primeira etapa, né, do rigor científico, né? Você tem que mostrar que certas ideias fazem sentido lógico, que você não está incorrendo em contradição. Né? Então, ele faz isso nesse livro e depois mostra como você pode usar os modelos desenvolvidos a partir da contribuição dos autores da teoria clássica do desenvolvimento econômico e da escola estruturalista latino-americana para entender o diferencial de crescimento e de renda per capita entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Esses princípios passam por quê? Pela industrialização, pela recuperação de regiões pobres? Quais são os pontos centrais desse modelo? Então, a industrialização é o tema central. Quer dizer, você só consegue explicar o salto, né, de um país pobre para ser um país rico por intermédio da mudança estrutural. Quer dizer, mais genericamente do que industrialização, industrialização é apenas uma forma específica de mudança estrutural. Então, o que o professor o Jaime Ross faz no seu livro por intermédio de uma série de modelos, né, vai incorporando as contribuições do Lewis, por exemplo, a ideia, né, de economia dual, né, que você tem 2 setores, um setor moderno
em um setor tradicional, em que o desenvolvimento econômico é a transferência de mão de obra, de recursos do setor tradicional para o setor moderno, quer dizer, isso é, no fundo, o processo de industrialização. E durante esse processo de industrialização, você vai ter aumento da produtividade e vai ter aumento da taxa de poupança. Aliás, isso é um ponto importante, Nassif, que é negligenciado aqui no debate macroeconômico no Brasil. Quer dizer, os nossos economistas ortodoxos eles vivem dizendo o Brasil tem um problema de insuficiência de poupança. Muito bem, se você for lá na velha teoria do desenvolvimento econômico, quer dizer, o Lewis dizia que isso não seria um obstáculo ao desenvolvimento. Por quê? Na medida que você transfere mão de obra do setor tradicional para o setor moderno, você aumenta a massa de lucros que é gerada na economia, que está aumentando a produtividade, na medida que você transfere mão de obra do setor de baixa produtividade para o setor de mais alta produtividade. Então, isso aumenta a massa de lucros, na medida que aumenta a massa de lucros, aumenta a poupança, e com isso você consegue se desenvolver sem que haja uma escassez de poupança. Então, isso é um insight interessante para a nossa discussão aqui no Brasil, porque fica parecendo, né, que o tamanho da poupança brasileira é só uma questão de preferências sociais, ou seja, de que o brasileiro não gosta de poupar e por isso que a nossa taxa de poupança é baixa. Isso está muito associado com a desindustrialização da economia brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre esse negócio da urbanização. Sempre foi considerado aí um grande fator aí de alavancagem, sair do campo para a cidade. Hoje a urbanização está completada. Agora nós temos um lumping proletariado que não consegue chegar na população economicamente ativa. Digamos, o movimento alternativo ao da urbanização seria o da incorporação dessas massas desassistidas? Ou seja, no fundo você tem que fazer com que essas pessoas, de alguma maneira, consigam chegar no setor moderno da economia. Isso. Né? E agora, o problema é que o nosso setor moderno é muito pequeno, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, não só houve uma servitização da economia brasileira nos últimos 15 anos, tá? Como também a parte do setor de serviços que cresce na economia brasileira é justamente aquela de serviços tradicionais, né? Que são os que pagam salários mais baixos, têm piores condições de trabalho, etc. Então, acho que a gente tem que fazer um avanço em duas direções. Quer dizer, primeiro, você tem que aumentar o tamanho do setor moderno na economia, e depois capacitar as pessoas a ter o capital humano e o treinamento necessário para poder terem empregos no setor moderno da economia. Então, quer dizer, a mudança estrutural tem que vir lado a lado com o investimento maciço em educação. O Inácio Rangel, lá atrás, ele dizia que a última etapa aí do crescimento brasileiro seria a questão da criação de grupos financeiros, aqui usava inclusive a inflação como um argumento. Hoje, com essas distorções de taxa de juros e tudo, você acha que o setor financeiro hoje, se tiver políticas macroeconômicas adequadas de juros e de câmbio, ele seria uma ferramenta de desenvolvimento ou ele já se internacionalizou muito para poder ser considerado um ativo nacional? Nassif, o grande problema do setor financeiro brasileiro é que ele está todo preso no curto prazo. Estou falando do setor financeiro privado, né? Isso. Então, os bancos, tanto os bancos comerciais privados como os bancos de investimento, quer dizer, no fundo, os bancos comerciais privados, eles são os grandes administradores do volume de meios de pagamento. Então, hoje em dia, mais ou menos 50% das despesas dos bancos são cobertas com tarifas bancárias, né? E os bancos de investimento, no duro, são asset management, ou seja, estão administrando aí a riqueza dos rentistas do Brasil. Então, acho que o nó do problema financeiro no Brasil é como é que você vai criar mecanismos privados de financiamento de longo prazo. Eu acho que para conseguir fazer isso, você tem que mudar, inclusive, a estrutura da dívida pública brasileira. Enquanto a gente tiver uma parte significativa da dívida pública indexada à taxa de juros Selic, e aí eu estou me referindo basicamente às letras financeiras do Tesouro, você não tem incentivo para o setor privado fazer o alongamento de posições. Porque com a LFT, você pode ter um título de 200 anos de prazo de maturidade, que ele é como se fosse uma aplicação de um dia. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. O Jaime Rossi, ele recorreu, digamos hoje, aos big dates, às séries históricas para tentar estabelecer
comprovações matemáticas aí da sua tese? Sim. Uma tônica dos trabalhos do Ross, isso você vai ver tanto no livro de 2000 como no livro de 2013, é sempre cotejar as previsões da teoria com os achados empíricos. Entendeu? Então, quer dizer, ele mostra, inclusive, é um livro muito didático. Esse 2013, então, é fantástico. Né? Ele mostra por que os modelos neoclássicos não conseguem explicar o diferencial de renda per capita entre os países e como é que você, recorrendo a hipóteses da teoria clássica do desenvolvimento e da escola estruturalista latino-americana, você consegue aumentar a capacidade de previsão dos modelos. Né? Então, assim, é um trabalho muito bem feito, consistente, entendeu? Que eu acho que todo mundo que com formação em economia certamente deveria conhecer, e mesmo pessoas de outras áreas. Tá. Orelha, agora eu vou te pedir um serviço aí para os nossos ouvintes e telespectadores aí. Uma relação dos pensadores internacionais relevantes hoje para se entender essa crítica e essa reformulação da teoria econômica. Olha, eu acho que, bom, o primeiro é o Joseph Stiglitz, não tenha nenhuma dúvida, quer dizer, eu acho que ele é o sênior de todos eles. Agora, eu também chamo a atenção do professor Dani Rodrik, que é um economista turco, professor do MIT. Né? Na verdade, o Dani Rodrik tem posições muito próximas do desenvolvimentismo latino-americano e, inclusive, do novo desenvolvimentismo. Eu vivo dizendo isso para o Bressan, inclusive, né? Que era importante ele trazer o Dani Rodrik para algum evento na escola de São Paulo. Né? Então, eu acho que o Stiglitz, o Dani Rodrik são muito importantes. Né? Depois, assim, ainda entre economistas keynesianos, eu acho que a gente pode chamar a atenção do Anthony Tyrrell, que é um economista inglês, né? Ele foi aluno do Caldor, né? E ele tem um livro que foi traduzido aqui, acho que pela editora da Unicamp, se não me falha a memória, mas um livro de 2002, publicado na Inglaterra, chama The Nature of Economic Growth, a natureza do crescimento econômico. Né? Então, ele ali, inclusive, o capítulo 3 desse livro, sobre o papel da industrialização no processo de crescimento econômico, é fantástico. Né? E, então, assim, eu acho que também o Anthony Tyrrell, embora já seja um economista mais velho, tem mais de 70 anos, mas certamente é uma referência para a gente entender aí o porquê que os países, tem países tão ricos e países tão pobres. Essa é a grande pergunta que ainda atormenta os economistas e que a gente ainda tem resposta. As respostas que nós temos são respostas parciais para essa pergunta. Tá. Orelha, muito obrigado aqui por sua entrevista e nós vamos te explorar mais vezes aí, viu? Ok, Nassif, pode explorar à vontade. Um abraço aí. Abraço, tchau, tchau.